Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. O texto nos diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: Temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender sua palavra. Irmãos, esse texto nos apresenta João Batista, né? Creio que não é um texto desconhecido de ninguém. Nós lemos algumas informações sobre esse homem, né? O Evangelho de Lucas detalha um pouco sobre o seu nascimento, sobre seus pais, Zacarias e Isabel, sobre algumas coisas que envolveram o seu ministério desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento. Eu quero pensar sobre esse texto em algumas questões sobre João Batista que nos ensinam algumas coisas. João Batista é um servo de Deus, foi um servo de Deus, um homem que nasceu com um propósito, com uma missão, com um objetivo e cumpriu esse objetivo até o final da sua vida. Esse texto nos mostra algumas coisas, né? Alguns detalhes, algumas falas desse homem que trazem para nós princípios, princípios que são aplicáveis, né? Princípios para o ministério, princípios para o serviço, princípios para a obra de Deus. E eu gostaria de pensar um pouco nesses princípios aqui, porque nós também somos chamados para servir, nós também somos chamados a trabalhar, a nos empenhar na causa de Cristo, nós somos chamados a nos empenhar na obra de Deus, e para isso nós precisamos de dedicação, para isso nós precisamos de fidelidade, e João Batista é o homem que nos mostra aqui alguns desses princípios de fidelidade, de empenho na obra do Senhor. A Bíblia mostra que esse homem, ele foi apelidado, né, de Batista. O seu nome é João e ele foi apelidado de Batista porque ele era um homem que batizava. E é até interessante quando a gente pesquisa no original, né, a palavra batismo, metade das referências falam do batismo e metade falam de João Batista, que era o apelido dele. O batismo não foi inventado por João. O batismo era uma prática realizada pelos judeus, quando eles traziam alguns gentios e os gentios se convertiam ao judaísmo, eles usavam a prática do batismo, que era nada mais, nada menos do que mergulhar uma pessoa na água, exatamente esse é o sentido da palavra batismo, né? Batismo significa imergir, né? Colocar dentro da água, esse é o sentido da palavra. Por isso nós cremos no batismo por imersão, que faz jus ao próprio termo em si. Ele começa a pregar então no deserto da Judéia, a batizar pessoas, mas o seu objetivo não é pegar pessoas que não eram do povo judeu e
fazê-los prosélitos, como acontecia no batismo dos judeus. O seu objetivo era o arrependimento. Ele diz isso: eu batizo com água para arrependimento, com o objetivo do arrependimento. E a sua mensagem era exatamente essa, né? No capítulo 2 ele diz: arrependam-se, no versículo 2, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Irmãos, é importante nós pensarmos sobre isso, porque embora a nossa mensagem, aquilo que nós pregamos hoje, vá além do arrependimento, o Evangelho começa no arrependimento. O Evangelho começa mostrando a condição do homem e a necessidade do arrependimento. E nós vemos dias em que essa palavra arrependimento, ela tem desaparecido do vocabulário daqueles que se dizem evangélicos, cristãos, né? Essa palavra ela tem sumido, não se fala mais em arrependimento nos grandes meios chamados evangélicos por aí. Via de regra, os pregadores estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que não fere, aquilo que não machuca, aquilo que não ofende. E falar de arrependimento, da necessidade de se arrepender, é, de uma certa forma, uma ofensa para muitas pessoas. Mas João é enfático, e o Evangelho nos fala sobre arrependimento. João ele vem para preparar o caminho, e é citado, né, a profecia. No versículo 4 é citada a profecia de Isaías, capítulo 40, onde diz, né, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Esse texto é aplicado a João Batista, é o cumprimento da profecia. Ele era um homem que se vestia de forma simples, ele era um homem que remete um pouco a Elias, né, no Antigo Testamento, se vestia de roupas feitas de pelo de camelo, cinto de couro. Sua alimentação também era simples, gafanhotos, mel silvestre, e ele vivia no deserto. Portanto, nós temos aqui o relato de um homem simples, mas um homem que tinha uma missão muito importante, que a cumpriu e que tem muito a nos ensinar através da sua missão. E eu quero pensar então aqui em alguns pontos, alguns princípios que nós aprendemos nesse texto. A primeira coisa que nós entendemos e que nós observamos aqui é que João Batista ele serviu a Deus onde ele estava, onde Deus o colocou e com aquilo que ele tinha. E nós podemos aplicar isso a nós também. O deserto não é um lugar onde as pessoas gostam de estar. O deserto não é um lugar propício a se morar. O deserto é um lugar seco, um lugar árido, um lugar quente durante o dia, frio durante a noite. As pessoas não moram no deserto. Até hoje, aqueles que moram no deserto modificaram o deserto, né? Tem países como o Catar, Emirados Árabes, esses países que são no deserto, mas foram modificados para tornar a vivência ali suportável. Mas na época de João Batista não tinha nada disso, mas ele estava ali. Estava ali porque Deus o colocou ali. Estava ali porque tinha uma missão ali. Irmãos, muitas vezes nós reclamamos de onde nós estamos. Muitas vezes nós nos queixamos do lugar onde Deus nos colocou. Nós reclamamos das condições, muitas vezes, de onde nós estamos. Nós reclamamos muitas vezes que faltam-nos recursos, que faltam coisas. Se eu tivesse isso, eu faria melhor. Se eu tivesse aquilo, eu serviria melhor. Se eu estivesse lá, eu serviria melhor. Mas, irmãos, nós precisamos aprender com esse homem que nós temos que servir e ser fiéis onde nós estamos, no lugar onde Deus nos colocou. Eu gosto desse exemplo, e muita gente já usou isso, né? Tem muitos cristãos que querem fazer missões lá na África. E pensam, se eu estivesse lá, aí eu ia servir, aí eu ia trabalhar, eu ia evangelizar. Mas muitas vezes não evangeliza o vizinho, né? Não evangeliza o colega de trabalho, não prega para as pessoas que estão mais próximas. E querem muitas vezes ir lá, atravessar o continente, porque pensam que se estiverem lá, aí sim vão servir. E muitas vezes nós encaramos as coisas assim também, em menor ou maior grau. Mas nós precisamos entender que se Deus nos colocou onde nós estamos, é porque Ele tem um propósito de trabalhar através de nós.
Nós precisamos servir onde nós estamos. Nós precisamos servir também com aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, as condições que nós temos, o que está nas nossas mãos. É interessante um texto em Juízes, que fala de um juiz, tem um versículo só que fala desse homem. Fala de um homem chamado Sangar. Alguém já ouviu falar do Sangar? É raro, né? Só a Tivinha que ouviu aqui. Sangar tem um versículo na Bíblia, depois vocês procurem. Não sei exatamente onde está, me ocorreu agora esse exemplo. Mas tem um versículo que fala dele. E fala que o Sangar, com uma aguilhada de bois, ele matou vários homens do povo inimigo. Só isso que fala desse homem. Mas olha que interessante. O Espírito Santo quis que esse relato estivesse no livro de Juízes para mostrar para nós que esse homem foi usado por Deus onde ele estava e com aquilo que ele tinha, né? Com aquilo que ele tinha. Mas serviu, mas foi usado, mas trabalhou e está aí para mostrar para nós que muitas vezes nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter. Nós não temos tudo que nós queremos. Nós muitas vezes não estamos no lugar onde nós queremos, ou no conforto que nós gostaríamos de ter. Mas isso não pode ser impedimento para que nós nos dediquemos ao Senhor hoje, agora, onde nós estamos, com o que nós temos. Muita gente fica esperando o futuro, né, para servir. Muita gente fica esperando lá na frente, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, então eu vou servir. Quando na verdade nós precisamos de dedicação total. João nos mostra esse primeiro princípio. O segundo princípio que nós notamos aqui, na pregação, no discurso e também na vida de João Batista, é que a glória pertence ao Senhor. Ele era um homem que glorificava ao Senhor acima de tudo e acima de todos. O versículo 5 nos mostra que esse homem recebia a atenção de muitas pessoas. As pessoas vinham de Jerusalém, as pessoas vinham da Judéia, vinham de toda a região ali do Jordão para serem batizadas, para ouvirem o que esse homem tinha a dizer. Um homem que tinha bastante atenção. Mas isso não mudou o seu comportamento. No versículo 11, ele declara que aquele que viria depois dele, após ele, o Senhor Jesus, era mais poderoso que ele, e que João não era digno nem de levar, algumas versões dizem levar, outras versões dizem desatar as sandálias de Jesus. Algo que os escravos faziam. Algo que os escravos faziam pelos seus senhores. Nós conhecemos muito bem também o texto de João capítulo 3, versículo 30, onde João Batista diz, eu não sou o Messias, né? E depois ele fala do Senhor, convém que ele cresça e eu diminua. Um homem que não queria chamar a atenção para si mesmo. Um homem que, a despeito de toda a atenção que recebia, a despeito de multidões o ouvirem, e como nós gostamos de ser ouvidos, né? Nós gostamos de atenção. Mas esse era um homem que, embora recebesse atenção, o seu foco, o seu objetivo era a glória de Deus. Não chamar atenção para si mesmo, não se exaltar, não ostentar algo que ele não era. João se coloca na posição que ele sabia que era dele, a posição de servo. A posição daquele homem que veio para preparar o caminho, mas que não era o caminho. Aquele homem que veio para pregar a respeito da verdade, mas não era verdade. Aquele homem que veio para batizar e apontar o caminho, que glorifica a Deus, que mostra a obra de Cristo, que exalta Cristo. Irmãos, esse segundo princípio é importante porque muitas vezes nós gostamos da atenção, nós gostamos de receber os créditos, nós gostamos de estar em evidência. E essa é uma tendência do ser humano. Mas João nos mostra que a glória sempre pertence ao Senhor. E isso muda a forma como nós servimos. Isso deve mudar a forma como nós trabalhamos para o Senhor. Nós estamos servindo a Ele. Ele deve aparecer. E não nós. Ele deve crescer. E nós devemos diminuir. Isso faz com que nós sirvamos ainda que ninguém esteja observando. Um exemplo interessante também é o exemplo de Jeremias, né? Jeremias, ele tem a visão do Senhor, ele recebe um chamado, e o Senhor diz para ele, vai
prega, mas saiba que ninguém vai te ouvir. Vai, prega, mas saiba que as pessoas não vão te receber bem. E ele termina, ele é colocado, jogado num buraco, né, deixado ali, ele é maltratado, ele passa por situações terríveis, mas ele continua sendo fiel, porque o Senhor, a glória pertence ao Senhor. Um terceiro princípio que nós aprendemos com João Batista é a prática da confissão dos pecados e a prática da comunhão. Esse homem, ele recebia pessoas, anunciava a mensagem de arrependimento, e o texto nos diz que as pessoas confessavam seus pecados, e depois de confessarem seus pecados, elas recebiam o batismo de João. Isso não quer dizer que João era uma espécie de confessor, né? Ou algumas pessoas, a doutrina católica até usa isso como um exemplo para dizer que os ministros, eles têm a autoridade para receber confissões e perdoar pecados. Esse é um exemplo usado, né? Mas o texto não está mostrando isso. Está mostrando que João, ele era um homem que enfatizava a necessidade de confessar os pecados e também da comunhão, porque é exatamente isso que o batismo representa para nós hoje como igreja. Irmãos, João nos mostra com isso que um princípio que deve nortear a nossa vida e também o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, é a importância de reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, vivermos com humildade, conscientes do nosso pecado, confessando constantemente os nossos pecados. A confissão de pecados é uma prática bíblica que muitos crentes hoje se esqueceram, que tem que confessar os seus pecados. É muito comum. Quando eu era criança, a minha mãe fazia a gente orar em voz alta. E aí a gente falava algumas bobagens. Entre elas, a gente fazia aquela oração falando assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Amém. A gente fazia isso. E ela falava assim: não é assim que ora. Você tem que confessar os pecados. Você não está confessando, dizendo me perdoa todos os meus pecados. Não é confessar. Confessar é dar nome aos bois. Não é? Quer dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo e me perdoe. Porque quando nós dizemos isso, quando nós confessamos, nós estamos assumindo responsabilidade. Nós estamos reconhecendo aonde nós pecamos, onde nós falhamos e mostrando que nós queremos mudar, que nós queremos melhorar. Irmãos, nós precisamos constantemente da confissão, confessar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em João, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados. E a importância da comunhão, de estar junto. Nós já fomos batizados, já recebemos o batismo, estamos inseridos numa igreja local. Isso é comunhão, isso é contato. Nós precisamos ter. Muitas pessoas hoje, elas estão aderindo não mais à confissão dos pecados, mas à confissão positiva, né? A tendência hoje da teologia da prosperidade, a pessoa fala, não, ao invés de dizer eu sou um pecador, diz, não, eu sou um vencedor, né? Eu vou vencer, eu vou prosperar. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Reconhecer quem nós somos com humildade diante do Senhor e diante das pessoas também. Um quarto princípio que o João nos mostra aqui é que o arrependimento, nós precisamos mostrar arrependimento, conversão através de frutos. Porque o texto nos mostra que haviam fariseus e saduceus procurando esse homem, querendo também receber o batismo. E João, ele não nós não podemos afirmar que ele era uma pessoa como hoje está na moda, totalmente inclusiva. Ele era bem seletivo no que ele fazia e nas pessoas que ele batizava. João não se preocupa em ser politicamente correto. Ele não se preocupa em ofender, de certa forma, com a verdade, os fariseus e saduceus. Mas ele tem palavras duras e pesadas. Inclusive, geralmente nós associamos as maiores críticas aos fariseus vindas do Senhor Jesus, porque ele fez isso diversas vezes. Mas o primeiro a fazer isso foi João Batista. O primeiro a escancarar o problema foi João Batista. E ele chama, ele apelida os fariseus e saduceus de uma coisa nada agradável. Raça de víboras, ele diz, Raça de víboras. Quem
os ensinou? Quem deu a vocês a ideia, né, de que vocês podem fugir da ira que se aproxima? João é sucinto, direto, com pessoas que eram hipócritas, com pessoas que mostravam algo que não era coerente com o seu coração, que estavam, através do batismo, querendo ganhar a simpatia do povo, mostrar uma espiritualidade, mostrar algo que não fazia sentido, porque eram pessoas que não produziam frutos. E o discurso de João para esses homens é exatamente nesse ponto: produzam frutos dignos de arrependimento. Irmãos, vida transformada produz frutos. No texto paralelo, no texto de Lucas capítulo 3, João cita alguns desses frutos como exemplo. 3, né? Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Isso é generosidade, isso é empatia, amor ao próximo. Depois ele diz: os publicanos não cobrem mais do que o estipulado. Nós conhecemos a fama dos publicanos no Novo Testamento justamente por isso. Isso é honestidade, integridade. E depois ele fala: os soldados não maltratem nem façam denúncia falsa. Isso não é abuso de autoridade, né? Isso é cuidado, zelo, cumprir o seu trabalho de uma forma digna. Frutos que se exemplificam no dia a dia. Quando João cita esse tipo de comportamento, eram práticas comuns daquele tempo. E o que ele está mostrando para nós é que nós mostramos quem nós somos através do nosso dia a dia, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós sabemos disso, irmãos. Porém, muitas vezes nós precisamos ser lembrados que estamos aqui para servir, estamos aqui para mostrar integridade de vida, para mostrar através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, que nós fomos transformados, nós fomos salvos, nós somos diferentes. Então, esse princípio, ele fala de testemunho, esse princípio, ele fala de novidade de vida, de mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós agimos diferentes. E por fim, João, ele mostra que há um juízo para os incrédulos. E com isso, o princípio associado a isso é que nós precisamos ser despertados para a necessidade da pregação do Evangelho. No final do texto, ele fala: o machado já está posto à raiz das árvores. E ele fala isso depois de escancarar a linha de pensamento dos saduceus e dos fariseus, que pensavam que poderiam ser salvos pela genética, né? Por serem filhos de Abraão, eles seriam salvos. Pela genética, pela fé de Abraão, por serem descendentes. João vai totalmente contra isso e diz: se não se arrepender, não há esperança. Ser filho de Abraão não garante nada. Salvação não é genética, salvação não é descendência, salvação não vem por herança dos pais. E depois ele diz isso, né? O machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João está falando de um juízo aqui. Primeiro ele usa a figura de um machado que vai cortar as árvores. Depois ele fala da plantação de trigo. E o versículo 11, final do versículo 11, quando ele fala de Jesus, muitas vezes é mal interpretado, né? Essa frase: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se nós não lermos o contexto, os versículos que vêm antes e principalmente os que vêm depois, nós não vamos entender direito esse texto. Alguns entendem que esse texto ele é uma referência ao Pentecoste, onde apareceram línguas como de fogo. Porém,
o contexto nos mostra que não é um batismo, o batismo de Jesus com o Espírito Santo e fogo, como se fosse um batismo com as duas coisas. Não é isso que está em evidência. E nós precisamos entender isso, né? Porque principalmente a doutrina pentecostal fala muito de fogo, e eu tenho um pouco de medo com isso, porque o fogo não é uma figura de uma coisa boa, né? O fogo geralmente fala de juízo, de purificação, de alguma coisa que incomoda, né? E é exatamente essa figura aqui. João fala que Jesus, ele viria e ele batizaria dois tipos de pessoas, dois tipos de batismo. Para os salvos, o batismo com o Espírito Santo, que todo salvo tem, que Paulo fala em Efésios lá no capítulo 1, né? Depois que ouviram e creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E Jesus disse, né? Eu os enviarei do céu o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Mas há um outro batismo. O batismo com fogo. E a figura de linguagem batismo, ela quer dizer isso, inserir, né? Destinar, marcar. Os salvos, eles são marcados com o Espírito Santo. Mas há um grupo de pessoas que serão marcados com juízo, com fogo. E isso aparece logo no versículo 12, quando aí vem a figura mais forte. O Senhor Jesus, ele tem a pá nas suas mãos. Ele vai limpar a sua ele vai limpar a sua plantação. E ele vai recolher o trigo no celeiro. Mas tem uma coisa que não serve para alimentação, que não serve para nada, que é a palha. E o trigo, ele tem a palha. Essa palha é separada. E depois ela é queimada. E é aqui que a figura de linguagem fica mais clara para nós. Ele está falando que Jesus, ele vai vir para fazer essa limpeza. Ele vai vir para fazer a colheita. E aí, nessa colheita, ele vai separar os que são e os que não são. O bom, né, que foi salvo e por isso foi justificado, e o que não foi. Aquele que é palha. E para aqueles que não se arrependem, que aqui no caso é o ataque direto aos fariseus e saduceus, aqueles que não se arrependem, aqueles que não produzem frutos, aqueles que não creem, esses serão destinados para juízo. E aqui a figura é mais forte, fogo que nunca se apaga, o juízo. Então, quando nós lemos isso, quando essa mensagem ela é entendida dentro do seu devido contexto, nós percebemos a ênfase na pregação de João Batista, nós precisamos entender também que há uma urgência na mensagem de João Batista. Porque nós, que fomos salvos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Estamos livres do juízo, estamos livres do fogo. Mas muitas pessoas com as quais nós convivemos, não. E estão sendo destinadas para o juízo. Estão sendo destinadas para o castigo, porque não creem. E nós temos a mensagem que pode levá-los a Cristo, que pode levá-los à salvação. O Evangelho. E a nossa responsabilidade, levar o Evangelho, apresentar o Evangelho. Então, esse último princípio, ele nos fala da importância, da necessidade, da ordem que nós temos de tirar as pessoas dessa condenação através da pregação do Evangelho, de apresentar a elas a solução, de apresentar a elas o livramento, a salvação que há em Cristo. Irmãos, João nos mostra essas coisas, né? E essas coisas elas precisam estar presentes em nós, na nossa vida, no trabalho que nós fazemos, naquilo que nós desempenhamos. Devemos servir onde o Senhor nos colocou e com aquilo que o Senhor nos colocou. Não importa onde nós estamos, não importa o que temos ou deixamos de ter, precisamos servir, precisamos trabalhar, precisamos agir, não ficar esperando, mas nos colocar à disposição, sabendo que a honra pertence ao Senhor. Nós não devemos aparecer, o Senhor deve aparecer, a honra, a glória é dele. Nós precisamos de prática de confissão, confessar os pecados, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de comunhão, nós precisamos enfatizar e viver produzindo frutos dignos de arrependimento, né? E pregar a mensagem para aqueles que não creem. Que o Senhor nos ajude nessa nossa missão, que o Senhor nos fortaleça, que
que nós possamos colocar esses princípios e muitos outros em prática, para a honra, para a glória do nosso